pessoal, beleza? Hoje foi jogada a terceira rodada do torneio de candidatos, seguindo com muita partida interessante, muita emoção, partidas assim que valeria a pena a gente olhar com calma todas elas tiveram seus momentos de interesse, só que se a gente olhasse todos eles com calma ia dar mais de 1 hora de vídeo e nem minha mãe tendo que ficar em casa de quarentena ia ter paciência para assistir. Então vamos tentar fazer um resumão e depois focar num momento ou outro. Bom, a partida que talvez tivesse menos interesse foi o empate entre o Guiri e o Vacher, foi uma Grunfeld com o Bispo D2. O Guiri possivelmente ficou melhor em alguns momentos, mas acho que o Vacher se defendeu bastante bem, conseguiu simplificar para um final um pouco inferior que ele segurou sem grandes dificuldades. O outro empate, esse já bem mais interessante, entre o Alexeyenko e o Nepomniachtchi, foi uma francesa. Teve sacrifício de peão que não foi aceito, teve sacrifício de qualidade. Ambos os lados provavelmente tiveram alguma chance. Talvez teve um momento uma chance um pouco mais clara, que foi a posição depois do lance 25, G6 por parte das negras, onde o jogador de brancos, o Alexeyenko, poderia ter jogado o lance bispo toma G6 e depois de captura dama por E6, provavelmente levando um ataque vencedor. Só que não dá para culpar o cara, ele tinha 3 minutos no relógio e tinha que calcular muitas variantes, resolveu jogar de uma maneira um pouco mais segura, só que aí perdeu o bonde e a partida depois terminou um empate, sem nenhuma luta depois ainda. Mas ele e o Grischuk estão consumindo muito tempo e isso pode estar custando algumas decisões em momentos críticos, né? Bom, o outro empate foi entre o Grischuk e o Wang Hao. O Grischuk jogando novamente uma partida estrategicamente muito boa, pressionando uma posição, colocar aqui, uma posição de peão isolado, ele está aumentando a vantagem, pouco a pouco, colocando mais pressão, boa técnica russa, só que aí, tendo gasto muito tempo no relógio, num espaço de 2, 3 lances, ele passa de quase ganho para empatado, né? Ele jogou A3, que já não é o melhor, Torre 8, HG, que também não é o melhor, e aqui ele joga o lance que é estrategicamente desejável, que é G5 fixando o peão ali em Casa Branca, só que levou uma combinaçãozinha. O Wang Hao estava esperto e achou ela, que é cavalo E4 cheque, e se tomar de peão, eu tomo de D, e vou jogar E3 no próximo lance, e não tem... o branco vai ter que devolver a peça e vai empatar a partida. Deve ter sido um balde de água fria, porque o Grischuk ficou bem nas 3 partidas, 2 provavelmente ele ficou quase ganho, e mesmo assim não conseguiu converter. Vamos torcer, ele já merecia estar pelo menos uma vitóriazinha. Mas não tem jeito, a gente vai ter que focar na partida dos 2 maiores hates, né? E a única decisiva entre o Ding e o Caruana, né? Vamos passar mais ou menos rápido até chegar na posição crítica, mas acho que é legal passar os lances, porque o Caruana veio ultra preparado mais uma vez. Tá impressionante a diferença do nível de preparação dele para os outros. E ele foi de preto, sacrificou material e já tentando tomar iniciativa. Ele jogou essa novidade E5, que é bastante interessante, com essa ideia de bispo C2, porque se capturar cai em D4. Vou só seguir passando os lances, posição seguiu ultra complicada, preto sacrificou mais um peão aqui, cavalo D7, e ele jogando isso ao toque, sem pensar, cavalo F8 que não é natural, mas também era preparação, e só depois de dama F5 é que ele começou a pensar. Mas ele até aqui tomou decisões boas, eu acho que é capturar esse cavalo e jogar para trocar o bispo de casas negras, e tentar atacar pelas casas negras, né? Até chegar esse momento crítico da posição. Quem quiser tentar achar o lance correto, fica à vontade. Bem difícil, bem interessante. Mas, enfim, o geral o resumo da ópera é que se o branco conseguir trazer as peças dele para jogar, acabou o jogo. Esses peões centrais vão ganhar. Se eu conseguir colocar a minha dama, que está um pouco exposta em segurança, e essa torre de H1 para jogar, o preto pode abandonar sem muito peso na consciência. Além disso, as brancas têm ideias de jogar a dama por aqui para voltar para defender o centro. E a dama não tem mais risco de cair e depois o branco pode talvez melhorar o rei com G3 e rei G2. Por isso o Caruana pensou e jogou o lance H6, mas esse lance é um pouco lento, não está exatamente no espírito da posição.
E o branco pouco a pouco conseguiu consolidar. Primeiro ele veio com a torre para defender por D2, o peão de B2. Depois, alguns lances depois, ele trouxe a dama, que vai se esconder em ganhar um tempo em F2, depois jogar G3. E ele ganhou sem dar chance para o Caruana. Muito bem conduzido. A partida inteira muito bem conduzida pelo Ding. Mas voltando ao momento crítico, o Caruana tinha uma sequência bem... Acho que não sei se a palavra é poderosa, mas forçante, energética. Acho que energética é a boa para explicar. Porque ele não pode dar tempo do branco fazer o que ele quer. Então começa com torre 5, ataca a dama, evita a dama G5. O branco tem que voltar a dama H3. Aí o preto joga a dama B4. É importante entender que as brancas querem defender o peão de B2 por D2, que é muito mais ativo. Então primeiro a gente ataca esse peão para forçar a torre B1. E agora tudo com tempo. Cavalo F4. Cavalo H5. E aí F5. E aí a torre negra vai entrar em jogo em E8 ou F8. Eu vou abrir a coluna F. E a chance de ataque é muito grande. Provavelmente o preto vai ter que sacrificar mais material, mas a chance dele do ataque dar certo é boa. Objetivamente a posição é próxima do equilíbrio, mas na prática, e lembrando que o Ding tinha 1 hora menos do relógio, que ele precisou gastar muito tempo para conseguir jogar de maneira correta contra a novidade do Caruana, então realmente a tendência era boa para ele. Depois do H6 mudou a tendência, um lancezinho lento, numa posição que você dá material, e tudo muda. Mas foi muito legal para o torneio, porque agora o Ding, que estava quase sem esperança, está só a 1 ponto do líder. O Caruana, que o pessoal tinha medo de disparar, está meio atrás, então pode acontecer qualquer coisa. Amanhã é dia livre, é um tempo bom para a gente recuperar o fôlego, porque foram 3 dias intensos de xadrez, e aí depois de amanhã estamos de volta aí para ver um xadrezinho. Bom, é isso, pessoal. Quem curtiu, dá um like. Na descrição do vídeo abaixo vai ficar os links de interesse e até depois de amanhã.